Meu nome é Marina de Mello Aniceto. Nasci no município de Iraipu, 1926, no dia 23 de junho. O nome do meu pai, ela é Paulinho Tenório de Albuquerque. E minha mãe é Aura Melo Silva. Trabalhei na roça e no arroz. E minha mãe também trabalhava de plantar arroz e roça. Plantava na água por aqui, ó, na lagoa. E quando ele estava bom, não limpava, porque ele crescia e juntava assim tudo, não criava mato. Aí a mãe cortava, eu não gostava de cortar arroz, porque dava uma coceira danada, né? Aí mãe que cortava arroz e a gente botava na cabeça os molhos no negócio do pano e botava no terreiro. E mãe batia. Batia, cessava, botava no sol para secar um pouquinho, aí a gente ia pisar para poder comer o arroz. É um trabalho do forte. Depois que ela botou para a roça, quando eu podia trabalhar no pesado, era para vigiar os passarinhos, para não comer o arroz. Naquele tempo o pessoal matava passarinho de noite e vendia de dia, né? Hoje não pode mais, que é proibido, né? Porque mãe era viúva, meu pai era viúvo. O pai de pai era 9. O pai de mãe era 2. É José, Lidolfo, Antônio, Nelson e Manuel, 5. Agora tem 4 mulheres. É Maria, é Lídia, é Naura e Francisca. Zé de Souza Melo, meu irmão, parte de mãe. E Neuza de Souza Melo. Antônio Tenório de Albuquerque, meu avô, por parte de pai. A avó era Maria Tenório de Albuquerque. E o avô, por parte de mãe, era João de Melo Silva. E a avó era Ana de Melo Silva. Tinha 2 lagoas no terreno dele. Muito peixe, né? E então ele botava o chavador para fazer roça. Ele não trabalhava não, ele botava o povo para trabalhar. Que ele andava era de canoa grande, com transporte, de Propriá para Pão de Açúcar. Nós morávamos perto. Quando meu avô se passou para Porto Real de Colégio, a mãe também foi para Porto Real de Colégio, comprou uma casa bem em frente. E foi morar junto. A família morava tudo junto. Meu avô morreu com 100 anos. Eu me criei numa casa muito grande, tinha 4 quartos. Era grande. Boneca, a mãe comprou 2 bonecas, foi 3, de pano. Mas não tinha tempo de brincar. Trabalhando, era para buscar lenha na cabeça, era para botar o arroz para bater, era para botar água em casa, era para pisar o arroz, era para tudo, não tinha tempo. Botava o pote da cabeça cheio e via-se embora. Pô, não via nem falar em fogão. Cozinhar com lenha, meu senhor. Sujava tantas panelas, né? Se botasse de alumínio vixe Maria, um desespero para limpar. Era candeeiro, placa é uma que tem um tubo, né? Acende. E o candeeiro é o pavio. A mamãe fede muito. Não presta não. Para fazer, tem gente que acendia, mas não presta não. Nem acende muito. Acende pouquinho, é tudo. Mãe sabia fazer sabão ela chamava sabão da terra. Fazia de sebo, com cinza. A cinza, ela tirava a cinza e botava num tacho de barro, lachadinha assim no fundo. Botava numa fruqueira assim e parava assim. A primeira água ela guardava para apurar o sabão, sabe? E ia botando, quando tirava a derradeira água, ela sabia que eu nunca quis aprender isso não. Eu Deus me livre. Aí ela fazia um sabão tão bom, eu queria que você visse, fumava muito. Mas tinha sabão para vender, esse sabão. O café, a gente tinha que torrar.
Não tinha para vender, não. Torrava, botava o açúcar dentro, ou açúcar ou rapadura. Rapadura é para ficar mais gostoso o café, sabe? Aí botava, quando ele esfriava, pisava e botava na vasilha. Aí a gente ficava tomando café. Gostoso, viu? Veio, pô, com 6 anos de casado. Mãe deixou, se abusou e deixou ele. Aí se separou. Ele morava no sítio e ela veio morar na Mombacia dos Pobres, sempre pertinho do sítio. Ela achou o casamento, mas não casou. Ela era casada só na igreja com ele. Mas ela achou um casamento de um rapaz, que era até parente dela. E disse assim, olha, que mãe era Aura Melo Silva, mas ela chamava ela de moça. Olha, moça, eu estou rico, eu sou rico, posso botar seus filhos para estudar. Mãe disse, mas eu não quero não. Já casei com um, morreu, já o outro eu deixei pronto, não quero mais não. Aí não quis. A primeira escola que eu fui foi em Lagoa Funda, no estado de Sergipe. Mãe alugou uma casa e botou eu para estudar lá. Eu passei só um ano, e depois vim para Mubata estudar também. Ela botou para estudar. Mas o professor era caduco já, não ensinava nada. Agora o colégio ensinou mais bem, né? Ensinou mais alguma coisa. Eu era sabida, sabe? Quando eu via fazer o argumento, né? Aí eu ficava, eu via quando ela começava aqui, né? Aí vinha assim, virou aqui. Aí eu ficava aqui pro derradeiro. E eu ficava contando, aí eu acertava tudo. Ela sabia que era danada. Olha, no primeiro dia de aula que eu tive, eu aprendi as letras do ABC todinha. Pois foi. Eu era inteligente danada. E mãe não sabia ler. Mas eu perguntava a um e a outro lá na escola, sabe? E aprendi do chante. Dá para eu votar. Eu tinha tanto medo de Lampião, sabia? Só era que o povo conversava. Em Lampião, né? Não tinha rádio, não tinha televisão, né? De noite era que o povo conversava. Aí quando eu via, aí de noite eu sonhava com o danado do Lampião, tinha um medo danado. Tinha um rapaz numa cidadezinha desse lado de Alagoas, chamada Limoeiro, perto de Pão de Açúcar, sempre para cá um pouco. Lá eles tinham o coito de arranjar o transporte para ele atravessar para Sergipe. Em Sergipe eles iam para um sítio chamado Mororó. E eles fizeram um negócio que eles acampavam lá e passavam a vida, passavam os dias, sabe? Depois voltaram de novo lá, eles tinham também quem arranjasse canoa, tudo, e agitasse para, na hora certa, ele atravessar. Mas eles davam dinheiro aos caras, sabe? Que ajeitava. Ela peão tinha uma filha chamada Expedita. E Maria Bonita, né? A mãe da filha. Quando mataram eles, eu era pequena ainda, eu tinha uns 8 anos. Eu alcancei a guerra também, que eu era menina, mas alcancei. Quando eu estava mocinha, até a guerra se acabou, em 1945. Aí, em tempo da guerra, Bacalhau desapareceu, senhor. Não apareceu mais não, nem bacalhau, nem pão. Não tinha. A gente comia, era cuscuz, era macaxeira, era inhame. Era assim, bem cedo de noite. O milho era ralado. Não tinha milho, massa de milho para vender. Não existia. A parada, era um tempo muito perigoso. Ah, o São Francisco é muito bonito. Você já viu? É lindo. Quando ele tá cheio, hein? Oh, eu tenho minha casa lá, né? O pessoal que eu gostava muito, me dava muito, já morreram tudo. A coisa que eu mais queria no mundo era aprender a nadar e aprendi. Aprendi a nadar. Era bom. Eu nadava assim, puxando assim água, sabe? E batendo com os pés. Mandei o pau até quando aprendi. Eu tinha memória boa, viu? Eu vim fazer o ponto de cruz, aí eu cheguei em casa, tirei umas linhas assim azul,
No pano, não, eu fiz o pano, eu fiz o ponto e também cobri. Aí mandei mãe comprar um negócio para eu bordar e bordei já. Foi assim. Eu era inteligente que era danada. Aí a gente vai assim, aí eu fiz a agulha assim, quando acabar vai e cobre. Aí faz, é bom de fazer. Com todo o fio. Eu bordava para vender, sabe? Para vender. Eu vendia, em colégio eu vendia para o Rio de Janeiro. Tinha uma mulher de colégio que morava lá e a mãe dela comprava minhas costuras e ele mandava para a filha vender no Rio. Meu marido era da banda daqui, sabe? Da banda de Limoeiro, de Ana Dias. E foi para colégio trabalhar lá no Ministério da Agricultura. Eu não queria nem casar com ele. Eu disse ao rapaz que trouxe ele que não dava certo não. Aí ele ficou atrás. Aí disse logo que queria casar comigo. É dois que ele procurava o povo. O povo dizia onde eu morava e ninguém dizia. Um dizia que morava em Belém, morava não sei aonde. Aí depois ele estava mais assim, amigo dele, que morava em frente a mim. Aí nós estávamos olhando um guerreiro. Aí esse rapaz trouxe uma flor e deu uma rosa e deu a namorada que estava perto de mim. Aí ele chegou e disse assim, Tide, chamava de Tide, a Doroteia chamava de Tide. Tide, quem é aquela moça? Como é o nome daquela moça? Aí ele chegou foi e disse, qual a moça? Das três. Disse essa de cá. Aí ele chegou foi e disse, o nome dela é Marina. Ela mora onde? Disse, mora em frente à minha casa. Eu disse, vixe, o povo só me disse que ela mora do Belém, mora não sei aonde, de São Paulo, era assim, sabe? Mas ele aceitou comigo. Mas fazia tempo que eles que andava atrás, e não tinha jeito para só dizer onde eu morava. Ninguém tinha direito de pegar na mão um do outro, naquele tempo. E sentava assim distante. Ele aqui e aqui. E o povo já falava. Ainda dizia coisa hoje, que o povo faz tanta coisa no mundo, né? Pô, não tem tempo para te falar. Ele me conheceu, aí nós casamos na igreja de Nossa Senhora da Conceição, Porto Real do Colégio, o padre Otacílio. Aí quando a gente chegou em casa, fizemos uma surpresa, né? Quando chegamos em casa, que deram festa, eles mesmo fizeram a festa, os vizinhos. Entraram de casa dentro, aí fizeram, foi uma festa danada que eles fizeram, quando foi daí a pouco, umas 2 horas ou 3, foram-se embora. Aí eu fiquei morando mais mãe. Enquanto ele fazia e terminava a casa lá na repartição, que ele trabalhava, do Ministério, aí eu morei 5 meses, mais mãe. Aí depois que eu quis terminar a casa lá, aí eu mudei lá para casa, levei minha mãe também. A minha irmã morreu, era doente, mas era uma companhia, né? Aí não, eu levei minha mãe. Eu tive 6, mas morreu um novinho. Edgar, Romo José, Divaneuza, Antônio Durval e José. Mas eu criei uma menina ainda. Noêmia fez 6, né? Era sobrinha do meu marido. Eu dizia, mãe, esse pau é tão torto. É torto. Você já viu o pau? Já viu o pau? Não, é torto. É cheio de nó. Aí ele chegou, ela foi e disse, mas tem uma cidade chamada Arapiraca. Ela sempre me dizia. Você sabe que aqui era um pé de Arapiraca, mas era ali no começo, sabe? E o Mané André, né? Ele matava bode, disse que pendurava os cortes do bode para vender nos nó que tinha. Em 1966, no dia 20 de abril, cheguei. Porque ele foi transferido para aqui, meu marido. Eu vim de trem. Ah, o trem é aqueles vagão bem grandes assim, sabe? Aí a gente entra e depois tem outro vagão assim. Eu vim embora para aqui, transferido, meu marido foi transferido para aqui. E eu vim embora e não tinha luz ainda ia botar. Eu morei na rua São Pedro, enquanto o rapaz dessa casa, que tinha feito o negócio do VAR, desocupava essa casa, sabe? Morei na rua São Pedro, no Alto Cruzeiro.
Depois da igreja, não tem uma igrejinha na praça? Depois da igreja começa São Pedro. As olarias é tão bonzinho ali, mas as casas eram baratas naquele tempo. Agora vai comprar, tá indo para ver. Tinha lagoa, morria gente, afogado. Quando eu cheguei, estava feita uma igreja, sabe? Derrubaram a outra e fizeram, mas fizeram as paredes, não sei como foi, que estava tudo laxada. Aí eles derrubaram de novo, fizeram a catedral. Às vezes eu ia na igreja do comércio. Padre Epitácio era da igreja do comércio, né? Bodega aqui era difícil. E farmácia. Tinha não. Depois foi que botaram uma bodega aqui. A gente comprava na feira. A feira era boa. Tinha 18 ruas de feira. Era tudo cheio de gente vendendo. Era boa. Agora a feira ficou menor, sabe? Ficou menor que meu filho veio de São Paulo, Edgar, e ele quando chegou aqui foi conhecer o Mercado Novo, sabe? Público. Aí quando chegou lá, e a feira não é igual a outra não. Porque a outra era feira mesmo, viu? De tudo no mundo, se quiser, achava. No comércio tinha a farmácia Dona Floraci e Dom Zé Maria, que era no Ararapuã. O lugar que fizeram Arapuã era a farmácia do Zé Maria, ele morreu. Mas eu não conheci mais outras farmácias não. Hospital tinha regional, mas era pequeno, sabe? Depois foi que eles fizeram ele grande. E tinha a casa de saúde da Senhora de Fátima, mas era uma casa que morava, de família, que morava. Mas o doutor Judá Matoso compraram e fizeram a Nossa Senhora de Fátima ali. Doutor Judá Zé Fernando fizeram a casa. E a Alfa Barbosa era numa rua que eu não sei como é o nome. Porque a gente vai para a Catedral e de lá tem aquela rua que desce. Era daquela rua desse lado. A Alfa Barbosa bem pequenininha. Depois o doutor Dija fez a Alfa Barbosa ali, grande. Tinha 2 cinemas, sabe? Mas eu nunca fui não. Quando eu terminava o dia, eu já estava cansada. Eu não tinha nem coragem mais de ir para canto nenhum, fazendo tudo dentro de casa. Fazia alguma costura, mas não tinha muito tempo. O menino começou a estudar, né? Eu tinha que cuidar dos meninos. Tinha que cuidar de almoço, de café, disso, daquilo, fazer feira. Aí não dava. E ia costurar para todo mundo dentro de casa. Aí bordava para São Paulo. Aí não podia. Os tecidos eu mandava buscar lá, em Propriá, Sergipe, que aqui não tinha. Eu comprava a Tamine, o Talagaço e Linfervor. Linfervor para fazer jogo de mesa. E a Tamine era para fazer toalha, coxa, tudo. E o Talagaço era para fazer só toalha. O negócio é mais grande, sabe? Da gente fiar, no instante faz mais depressa. E comprava na Casa Lima, na Casa Santo, na Arapuã, um bocado de coisa, um bocado de casa para ir. A festa, eu ia às noites de novena, sabe? Aí a procissão, eu só fui uma procissão, porque Dona Ilza fez uma promessa para mim, Corpus Christi, que eu fui pagar a procissão, eu fui a procissão, pé descalço, olha, chovendo na lama, a gente botar os pés dentro da lama, é um sacrifício danado. Na derradeira noite, o senhor não podia passar, não podia ir, mas você tá aqui, que ir para ali não podia, de gente, tinha um pastoril, cantando, como reizado. Era como uma festa da massa, era muita gente, viu? Mas agora não tem mais não, gente. O povo agora está sabido, vai dar de chá de festa. Eu cheguei em 66, em 66 mesmo, em outubro, no dia 1º, vim para aqui. Lá foi no dia 20, né? E aqui foi em outubro. Mas essa rua tinha pouca casa, só tinha mais casa desse lado. Do lado de lá tinha pouquinha. Morava muita gente, vixe Maria, Dona Nova, morava Madre Lida, morava Maria Vieira, morava Eusa, morava tanta gente. Doutor Zé Fernandes.
Comprou o terreno aí e fez a casa. Chegaram depois de mim. Quando o Vá morava aqui, antes de ir para o colégio, ele disse que aqui era curral de fumo. Mas quando a gente veio morar, não era mais. Só descer um pouquinho, tá na estação. No estande fizeram casa. Para beber não tinha água mineral, era dela mesmo, da cacimba. Ah, meu senhor, eu peguei o negócio da água, sabe? Que eu faltava fogo, ficava faltando fogo. Quando a água do rio chegou, aí desapareceu o negócio. Não era d'água? Eu não me dei, não. Foram atrás do terreno para botar a caixa d'água e foram ver no Alto Cruzeiro, porque o Cruzeiro é alto, né? Aí chegou lá e achou, aqui era mais alto que o Alto Cruzeiro. Aí então fizeram a caixa d'água. Ali era o curral de botar gado para vender. Do povo que vinha vender, sabe? Ninguém sabe. Aí eles compraram e o curral de gado saiu dali. Não sei onde anda esse curral. Conheci pelo nome. Sabia pelo nome, porque ele era quem coisava a luz, né? A gente ia pagar lá para poder dar o recibo para ele trazer. Não trazia o recibo, como é que traz, né? Agora. Mas era tão barata a luz. Era na Praça Mané André, do comércio, do lado de lá. Num terreno que o Ministério da Agricultura daqui tinha, sabe? Ele fazia roça também. Aí, que eles ganhavam pouco, o Ministério paga pouco. Aí eles plantavam a roça e plantavam um pedaço de fumo. Era para lá do Tota. Ali tem a casa jeitinho, que agora é cheio, né? Aí meu marido fez a casinha dentro, mas já estava arrancado tudo. Ele forrou assim, no final, forrou com as tábuas para botar o saco de feijão também, que ele plantava feijão, plantava roça. Mas ele só fazia quebrar o chavador, a chavadeira, quebrar o fogo e botava no varal e depois destalava e enrolava as bolas, sabe? Para vender as bolas grandes. Eu vivi com ele 55 anos e 6 meses. Ele morreu em 2002. Eu conheci desde ele pequeno. Zé Ariston. E o pai chamava Ariston também. O pai dele era da Polícia Federal, sabe? Aí ele morreu e ele foi e comprou a parte da casa. As irmãs e o irmão. E botou o bar. E a dona Creuza, a mãe, morreu de repente. Eu estava assim, assistindo televisão, quando eu vi aquele vento assim, e eu adoeci toda, sabe? Aí ele disse, vixe Maria, eu estou doente. Aí eu disse, aí no outro dia eu ia para o médico do idoso, né? Aí eu fui para o médico e disse assim, eu nem disse a de Vanessa fazer o médico que eu estou gripada, que deu como uma gripe, né? Aí que eu estou gripada, mas deixa que era o vírus. Aí o rapaz veio tirar aqui, saber se eu tinha o vírus mesmo, ele disse que eu tinha. Aí deu a dieta, né? Mas eu não guardei dieta, não. Ainda nem o pau fazer as coisas, mas eu falei, meu Deus. Aí esse homem aqui teve também, vizinho. Aí telefonou para o sobrinho, que é médico, para saber se já podia sair do quarto, né? E tem uns dias que fica trancado no quarto. Aí esse Ivaneu disse, e a minha mãe nunca deixou de fazer foi as coisas, nem nada, nunca. Porque a minha deu mais fraca, sabe? Quando o Divaneuza pensou, a minha filha, que eu estava com o vírus, viu? Aí eu já tinha, o vírus já estava ficando mais fraco. Tinha dado forte, já estava mais fraca, sabe? Aí eu fiquei fazendo as coisas. Não guardei dieta, não. Mas aqui, esse rapaz aqui guardou dieta. É Deus que dá aquela sorte a gente de viver tanto, né? Eu acho que seja. Se é a família da gente, não é nada, né? Tem necessidade de dar conselho, eu dou, mas tem gente que não gosta de conselho, não. Eu tenho neto, aí vem os bisnetos, depois vem os tataranetos.
Mas um já tem 10 ou é 12 anos, um tataraneto. Às vezes a mãe deles traz eles aqui, porque eles moram longe, sabe? Arapiraca que é grande agora, que era pequena, mas agora está grande. Aí eles moram longe, não sei onde eles moram. Veio o Nezinho e outro. Eles falaram assim, umas coisas, perguntaram, como vocês perguntaram agora, que se eu morava, se eu toda a vida morei aqui, eu fui morar em outra rua. Achei bom. Gostei muito. Já falei, foi muito, viu? Desejo que eles vivem em paz aqui. Tenha muita sorte, muita felicidade e saúde. Foi um prazer assistir vocês perguntando e eu respondendo. E felicidade e paz. E que vá bem nos negócios que eles trabalham, né? Beijo para todos.